Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast número 6 do Instituto Crescer e Frutificar, e nós estamos aqui falando a respeito dos profetas. Muito bem. Você está nos acompanhando, já tem tempo, você pegou desde o profeta 1, que era o Amós? Nossa, Se não se esquece, dá uma olhada lá em tudo, é um material riquíssimo. A gente tem recebido um monte de gente falando pra gente, olha, estou usando como fonte de pesquisa para minha escola bíblica, mas nossa, gente, nós sim, tem grupos assistindo, né? Tem. E eu acho legal assim, que você pode aproveitar isso daí para você fazer uma série de leituras sobre profetas. Essa é a nossa intenção, né? A gente quer que você tenha essa habilidade, essa facilidade de ler os profetas. E a gente está fazendo uma ordem cronológica, que isso é muito importante a gente entender. Tem gente que chega e diz assim, olha, não dá para vocês falarem do profeta tal, a gente quer aproveitar o próximo evento na igreja. A gente tem que fazer uma ordem cronológica, mas logo vai estar tudo disponível, né? E não se esqueçam, tá? Mesmo então que os vídeos e os áudios que vocês estão ouvindo aí nas plataformas de áudio estejam na ordem cronológica, se você precisa de fonte de pesquisa para as suas aulas ou pregações, ou seja lá o que for, tem carrosséis riquíssimos lá na nossa página no Instagram. Com certeza, um belo resumo. Isso, @crescer e frutificar. Segue a gente lá que você vai ver todo esse conteúdo que você pode consultar, anotar e tudo mais. Por falar em anotar, gente, a gente sempre lembra. Estamos no começo. Bíblia e caderno e caneta na mão. E olha aqui, para quem está no vídeo com a gente, hoje nós estamos com 3 versões bíblicas aqui. É isso aí. Hoje está meio abusado o negócio. Daqui a pouco a gente está afogado atrás dos livros aqui. Mas vamos lá. Hoje o profeta é Naum. Naum. A gente pronuncia não, tá? Não. Brincadeira. Não, que piadinha de tio, né? Mas é que o pessoal escreve Naum lá no chat. Tá? Não, o profeta Naum mesmo, brincadeira. Há muito tempo que não se escreve assim, tá? Ele tá completamente desatualizado. Ou ele só tá se comunicando com pessoas de mais idade. Eu não sei o que está acontecendo. Nos meus, não, tá? O pessoal escreve não com N-A-O-T-U mesmo. Tá certinho. Não, mas é a diferença, né, de quem fala o português certo, quem não fala o português tão certo. Né? Não. Vamos lá. Vamos para o profeta. Profeta Naum, gente. Isso aí, ok. Vamos lá. Vamos localizar esse camarada, né? Porque a gente precisa primeiro entender o que está rolando. A gente saiu de Miqueias, agora nós estamos entrando num período que tem uma ligeira diferença aqui, né? Eles são quase contemporâneos. Isso, quase contemporâneos, né? Mas antes disso, deixa eu só voltar a falar com vocês. Todos os profetas, com exceção de Jonas, né? Não é todos os profetas, mas a maioria dos profetas, eles vão profetizar para o povo de Deus e para outras nações. Mas só 3 livros da Bíblia são dedicados a profecias para outras nações. Uhum. E quais são eles? Naum, que é o primeiro, né? Depois nós temos Obadias, que também é para uma nação estrangeira, e Abacuque, que também está falando exclusivamente com uma nação estrangeira. Quando chegar a vez de Obadias e Abacuque, vocês vão saber do que a gente está falando. Naum está falando, ele se refere ao povo de Deus, mas a profecia dele é dirigida a Nínive, mas nós já vimos um outro profeta. Exatamente, mas assim, muito importante a gente rever nesse contexto, porque a mensagem é totalmente diferente. Exatamente. Primeiro, quem é esse profeta, né? Então, o primeiro profeta que a gente já viu, se você não viu ainda, você pode voltar, termina de ouvir ou ver esse podcast aqui, depois volta lá sobre o profeta Jonas, engolido pela sua própria cosmovisão. Exatamente. Então Jonas foi um profeta para Nínive, só que o livro de Jonas, na realidade, ele não fala da profecia para Nínive, ele conta da história dele com Deus. Exatamente. E uma frase só é a profecia dele para Nínive. Uhum. Então, assim, só que tempos diferentes, tá? Jonas fala bem certinho que ele estava profetizando no tempo de Jeroboão II, Isso. né?
rei de Israel. Agora, Naum não fala para gente quando que ele está profetizando. Então, como o Fábio falou, vamos situar ele aqui. A única coisa que ele fala no versículo 1, tipo, se apresenta, né? A Naum, que vivia em Elcós, recebeu uma visão da mensagem acerca de Nínive. É só isso que fala, que ele vivia em Elcós. A gente não sabe se ele nasceu lá ou se ele foi viver em Elcós só por causa enfim, do ministério que Deus deu. E, para falar a verdade, a gente não sabe nem onde que é Elcós. Uma cidade provavelmente muito pequenininha, né? Mas tem 4 sugestões, tá? Uma fala que Elcós seria um vilarejo no norte da Galileia, ou seja, então ele estaria profetizando no reino do norte ainda. Outros falam que é Alcosh, que é na Assíria. Então ele estaria profetizando talvez já como um exilado da Assíria. Mais próximo da nação que vai receber a profecia. Isso. Outros dizem que Elcós seria o que no Novo Testamento era chamado de Cafarnaum, porque casa de Naum, mas pouca gente acredita nisso, tá, gente? Então, assim, embora haja essa teoria, ela não é muito bem embasada, não. E a maioria crê que ele realmente fosse uma cidadezinha bem pequenininha, como você disse, mas lá no sul de Judá. Próximo a Judá, né? Isso. Não, próximo a Judá, próximo da região ali, não é? Em Judá. Ele estaria profetizando no Reino do Sul, então, né? Ele seria um profeta do Reino do Sul. Tanto que ele fala com Judá, né? Porque o reino de Israel já tinha caído. Sim, então aí que você começa a ter um pouquinho mais de tendência de interpretação, onde é essa cidade, né? De tendência. Então, era no norte? Se fosse no norte, ele foi uma das poucas pessoas que foi deixadas lá. Exatamente, sobreviveu. Se fosse lá na Síria, então ele foi um dos exilados da Assíria, né? Como que a profecia dele se preservaria na Assíria, né? É diferente das profecias de Daniel e Ezequiel, por exemplo, que foram produzidas na Babilônia, mais fácil de resguardar do que aquilo que foi feito lá na Assíria. Mas assim, até a questão da data é meio complicado, né? Então, se ele está profetizando a respeito da queda da Assíria, porque é isso que ele está falando, então foi antes da queda da Assíria acontecer. Ótimo, então nós temos uma dica, que essa queda aconteceu em 612, né, antes de Cristo. Então, lembrando, o reino de Israel caiu em 722, 612, ou seja, 90 anos depois, a Assíria estava caindo também. Tá? Que foi isso. Mas outra coisa, outro dado que ele menciona, está lá no capítulo 3, versículo 8, que fala: caso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo, cercada de águas. Tebas era uma das capitais do Egito, né? E ela caiu pela ação dos assírios, tá? Em 663 a.C., ou seja, então, nós temos já aqui um intervalo. Ele profetizou entre 663 a.C. e 612. Esse é o intervalo da profecia de Naum. Aí alguns creem, então, que ele estaria profetizando no reino de Manassés, que muito provavelmente foi o rei que sacrificou o profeta Isaías. Por isso que a gente diz que eles são quase... Porque Miqueias e Isaías eram bem contemporâneos, né? E Naum, então, deve ter começado um pouquinho, talvez antes ali da morte de Isaías, e enfim, né? Então é esse o período que ele estaria... As possibilidades de ele estar profetizando, né? Outro dado interessante, gente, é que esse livro poético ele tem só 3 capítulos, tudo bem, mas ele foi todo escrito em poesia. Isso. A maioria dos livros poéticos, eles revezam narrativa com a poesia. Trechos poéticos estão no meio do texto, né? Isso, exatamente. Mas Naum não. Naum é todo poesia. Isso, inclusive, era um dos pré-requisitos para ser considerado profeta em Israel. Conseguir falar a profecia em termos de poesia. Agora, gente, poesia hebraica não é que nem a poesia brasileira, portuguesa. Muito bem lembrado. A gente tem que saber a diferença aqui, né? Porque senão a gente pensa que são os versinhos que nós temos. Isso, né? Riminha, igual a gente tem.
Não, é bem diferente. É bem diferente, a gente não vai entrar aqui nisso, porque não é o objetivo, né? Agora, esse livro, ele é um livro que fala muito a respeito da ira de Deus, né? Uhum. Sim, já está entrando nessa questão de que Deus está dando um fim em tudo que os assírios fizeram. Gente, a gente não faz, às vezes, a gente não tem noção do que esses homens, quando eles guerreavam, o tipo de abuso quer dizer, lógico, guerra é guerra, né? Mas nós estamos falando aqui da maneira violenta. Guerra doce, né? Não tem guerra doce, mas assim, eles faziam questão de que quando eles pegavam seus inimigos, então eles torturavam esses inimigos. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes para vocês a respeito disso, até porque o profeta fala disso, né, dessa violência deles. Agora, só fazendo um comparativo rapidinho aqui entre Jonas e Naum, né? Qual a diferença entre eles? Primeiro, Jonas foi até Nínive. Deus levou Jonas até lá. Ele não queria muito, não. Eu já olho com esses olhos, né? Porque muita gente condena Jonas por ele... Aliás, ele leva um título que eu acho que não é merecido, o profeta fujão. Porque, ou covarde. Ou covarde, algo parecido. Porque primeiro, assim, conhecer a história da Síria e como ela se comportava, essa forma sanguinária de agir, essa maldade que eles tinham de tortura. Então o profeta, ele assistiu isso ao longo de anos, né? Porque nós não estamos falando que foi uma assentada ou aconteceu tudo em 3 anos, 4 anos. É muito mais tempo, né? A Síria vem crescendo no embalo. É dos impérios mais antigos que tinha, né? 5.000 anos, 7.000 anos antes de Cristo já tinha coisa Síria e Babilônia. Sim, mas ele vem se tornando cada vez mais poderoso e cada vez mais cruel, porque inclusive até a forma de adorar os seus deuses, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre a deusa Ishtar, né? Que é uma deusa da guerra, e ela em si é sanguinária, então eles se tornam sanguinários. E Jonas acompanhou isso, né? Então, assim, quando a gente pensa num profeta que viu tanta barbárie, tanto abuso, tanta coisa assim que é difícil até de falar, o que acontece? Ele vai ficar chateado quando ele tem que pregar para esse povo, porque ele pensa, poxa, então quer dizer, Deus está dando uma oportunidade depois de tudo que eles fizeram. Tem muito crente que pensa assim, né? Aliás, não digo só crente, pessoas que não são crentes também pensam assim, né? Eles dizem assim, poxa, quer dizer que o indivíduo ele foi isso, foi aquilo, fez tudo de errado na vida, e no final, pronto, ele aceitou Jesus, está tudo certo. Mas veja, arrependimento tem um preço. Jesus aceitou ele também? Exatamente. O crítico que está dizendo isso esquece que Jesus está dando oportunidade também para ele. É que ele acha que ele não é tão mal quanto o outro. Que é mais ou menos o que Jonas está observando. Tudo bem, Jonas não é cruel da maneira como um ninivita, como um assírio. Mas a gente tem que ser honesto. É difícil você assistir tanta coisa, presenciar tanta coisa, saber da fama e acompanhar as notícias, e em seguida Deus diz assim, vai lá, vai dar a mensagem para essa turma. O nosso senso errado de justiça, ele pede a punição. Sim, né? Primeira coisa. Agora veja, Jonas foi lá, pregou, houve arrependimento, ele queria punição, a punição veio, mas não no tempo dele. Sim. Por quê? Porque naquele tempo era um tempo de misericórdia de Deus. Sim. Então, e houve um quebrantamento, né? Isso. Não, então, a misericórdia só foi exercida por causa disso. Houve o anúncio, e essa é outra diferença. Então, primeiro, Jonas foi a Nínive, Naum ficou em Eucós. A profecia de Jonas trouxe arrependimento e era para trazer o arrependimento. A de Naum, em nenhum momento ele fala se arrependa ou não sei o quê. Exatamente. Nada. É como se já tivesse acabado esse período, né? Já acabou, exatamente. E é assim com Deus, tá, gente? Há um tempo de arrependimento e há um tempo da justiça a ser exercida. Aqui um detalhe que a gente tem que prestar atenção, porque tem gente que acredita que essa misericórdia ela é infinita. É engraçado, mas eles só querem esse tipo de misericórdia infinita para si próprio. Sim. Porque
Quando é para alguém que eles consideram oposição a eles, ou um adversário, imediato a justiça. Eles querem, exatamente. Né? E a maioria, gente, a maioria das pessoas é assim: eu quero misericórdia para mim e para os outros. E Deus diz: não, é misericórdia, eu quero que vocês exerçam uns com os outros. Né? A gente viu isso em Oséias, inclusive. Então vamos lá. Outra coisa, então, é essa questão da misericórdia. Em Jonas, Deus mostra que ele tem misericórdia não só com Israel, ou seja, Israel não era o protegidinho dele. Ele mostra bem sério que, embora ele tenha uma aliança que torne o relacionamento dele com Israel especial, o amor dele, Salvador, se estende a toda a humanidade. Isso fica provado em Jonas. E Naum mostra, porque, né, ele vai mostrar que a ira de Deus também é sobre todas as nações, inclusive Exatamente. Sobre o povo dele, porque o povo dele já tinha caído em 722. Exatamente. Então aqui é uma mensagem de ira. Então aqui, olha, tem mais ou menos um intervalo de 100 anos de diferença. Isso a gente tem que bater nessa tecla, gente, porque às vezes a percepção que nós temos do Deus do Antigo Testamento, do Deus do Novo Testamento, são deuses diferentes. Muita gente fica nessa confusão. Puxa, mas no Antigo Testamento parece que Deus é tão cruel, é tão durão, né? Um Deus distante. E no Novo Testamento, não, é um Deus tão amoroso, ele é muito paciente. Não, peraí, alguma coisa está errada, você não está entendendo a cronologia. Nunca leu os sermões proféticos de Exato. Jesus, nunca leu o que Paulo falou, nunca leu Hebreus. Certeza, se você acha que o Deus antigo do Novo Testamento é diferente do Deus antigo, você nunca leu Hebreus. E fora que nós temos episódios, por exemplo, no livro de Atos, com Ananias e Safira. Sim, e né? O Apocalipse. O Apocalipse, exatamente, né? Tá para acontecer. Então, a gente se perde aqui, às vezes, nessa visão, porque nós estamos lendo não dentro da história que está acontecendo. A gente está fazendo uma leitura rápida, não está entendendo o contexto. A Bíblia ela não foi escrita como um romance que vai explicar detalhes históricos e tudo mais. Ela está sendo escrita para um público. Cada livro, cada carta, ela tem um destinatário. A proposta é: vamos falar diretamente para esse público. E aí você tem depois uma união dessas histórias, formando todo esse desenvolvimento, todo esse enredo, que a gente precisa buscar um pouco desse contexto, a gente precisa estudar um pouquinho mais para poder entender como é que é. Nós estamos estudando um pouco de Deus aqui, né? Entender Deus. E versículo 1 é uma introdução pessoal, né? Deixa eu me apresentar, eu sou do Jonas. Lá estou eu de novo. Trocando os profetas. Minha amiga essa semana falou, você já trocou Oséias com Miqueias, com Amós, com... O povo lá tá assim, agora, onde é que eu tô? Não, já nós estamos falando de Naum, tá? Então Naum se apresenta rapidinho, e aqui ele já começa também assim, bem suave, né? Bem tranquilo. Então, diz assim: o Senhor é Deus zeloso. Ah, que lindo, né? A tua fala suave. Zeloso também, zeloso. Deus zeloso. Só que cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos os que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. Gente, nós não gostamos de ouvir falar de Deus assim, né? Pois é, tem mais coisas que ele vai falar aqui sobre Deus. Vamos lá? Você quer continuar? Versículo 3. Só lembrando, né, para o pessoal que está assistindo a gente pela primeira vez, ele está com a nova Almeida atualizada e eu estou com a nova versão transformadora. E aqui também nós temos hoje a nova versão internacional. Então, NAA, NVT, NVI. Ok. Então, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar, e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom.
é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu queria só parar um pouquinho aqui, porque nós temos umas informações cruzadas muito importantes sobre a pessoa de Deus aqui, né? Gente, só antes de... Você vai falar a respeito disso, mas é interessante o que você está falando aqui. Nós dois não estudamos juntos. Nós dois estudamos separados, porque a gente quer sempre trazer informações complementares. Gente, para 1 hora e pouco de vídeo que a gente faz aqui, tem no mínimo 4 horas de estudo antes, tá? E isso porque a gente é formado em teologia, a gente já conhece o texto e... Mas o que você está falando ali de cruzado, e eu estou vendo a forma como você desenhou aí na tua Bíblia, olha o que eu fiz na minha. Tá reto, né? Está comparando exatamente isso. Ok, mas vamos lá. Contraste do caráter de Deus, porque ele está fazendo aqui umas posições que a gente fica, às vezes, confuso. Peraí, esse é o Deus zeloso, mas ele é o Deus bom. Quando eu falo zeloso, ele também é um vingador, vingativo, mas ele é o Deus bom? Está lá no versículo, entre o versículo 2 e o 7, depois diz assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas poderoso. Agora, quem pode suportar quando ele está indignado? Então, são informações que a gente tem que se debruçar sobre isso, gente. Olha, zeloso, vingador, longânimo, ele é grande em poder, ele é indignado, ele é bom, ele é protetor daqueles que estão com ele. Que eu penso, a primeira coisa que vem à minha mente aqui quando eu estava meditando nesse texto é, esse profeta que está escrevendo em poesia, ele é um homem que tem tempo para meditar na lei do Senhor. Porque não é uma coisa fácil colocar as visões que Deus dá numa forma de escrita dessa. Exatamente. Ou seja, ele tem que realmente... Essa descrição de Deus detalhada, do caráter de Deus. Aí a gente vai para Salmos 1, né? Que fala exatamente isso. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Eu estou resumindo aqui o Salmo. Sim. Mas qual é a importância disso? Meu amigo, você tem que entender. Eu estava lendo esses dias, a gente estava preparando o sermão para a igreja. O Timothy Keller, excelente pregador, infelizmente está com o Senhor Jesus, felizmente para a gente, para ele está ótimo, né? Eu ia dizer, felizmente para ele estava ótimo, ele estava pedindo isso, sofreu bastante, mas para a gente foi uma perda de um grande homem de Deus. Agora no livro dele sobre oração, ele traz uma coisa que eu amei, quando ele fala assim que você quando vai orar e vai falar com Deus, você não conhece esse Deus, você está orando por uma coisa que você não sabe. Se você está criando Deus na sua cabeça, você está falando com você mesmo, você não está falando com ele. Então você tem que estar a Bíblia aberta enquanto você ora, você tem que meditar na lei do Senhor. O Senhor é a lei é o Senhor. Então a gente precisa conhecer esse Deus para poder falar e se relacionar, porque a oração, como disse Timothy Keller, não é só uma informação que você está passando para Deus, não é só um pedido que você está fazendo para Deus, é um tempo com Ele, né? É relacionamento. Relacionamento, né? Com Deus, como Jesus tinha. E essas coisas do caráter de Deus tão contrastantes que tem nessa poesia inicial aqui de Naum, é uma coisa que todo filho de Deus, quando vai orar, também precisa conhecer. Exatamente, ele precisa entender esses detalhes. Agora presta atenção, Filipenses... Não é pra gente, desculpa te interromper, não é pra gente viver com medo da ira de Deus, porque ele é tardio em se irar. Exatamente. Mas também não é pra gente brincar com a graça dele. Exatamente, né? É justamente para ter o equilíbrio, conhecendo melhor esse Deus. Porque, como a gente viu até aqui, se esse povo tivesse mantido o arrependimento que eles tiveram, porque realmente houve uma geração ali que se quebrantou e Deus poupou aquela geração. Jonas ficou bem chateado com isso. Agora, o que aconteceu na sequência? Passam-se os anos e eles retrocedem. Eles não se aprofundam em conhecer esse Deus, né? Assim, os povos da antiguidade, eles eram pagãos, eles não adoravam uma divindade. Sim, eram eles várias, adoravam várias. Então, o Deus de Israel é capaz de ter, por algum tempo, pelo menos, entrado no panteão assírio lá como mais um deus.
Entendeu? Pode até ter sido ali, naquele momento ali de Jonas, o exclusivo, mas por algum tempo, depois ele entrou no panteão, depois é capaz de terem tirado, porque na biblioteca que foi encontrada, né, nas escavações arqueológicas, onde seria Nínive hoje, que é lá na região do Iraque, não tem nada mencionando o Deus de Israel como sendo bom para Nínive. Sim. Né? Bom, Filipenses 4, voltando ao assunto, versículos 6 a 7, Paulo fala uma coisa muito importante relacionada a essa ideia de conhecer esse Deus e se relacionar com ele. Ele diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês vão experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso é tão importante, gente. A gente precisar ter essa relação com Deus. Desculpa, estou virando aqui a página porque eu fiz as anotações. Eu quero que esse raciocínio se conclua, né? A questão é, como é que você vai guardar a mente e o coração se você, primeiro, não ora, você não lê, você não conhece esse Deus? Então, a gente precisa, não existe outro evangelho. Meu querido, entenda isso. Jesus não é do tamanho do teu pensamento. Jesus não foi criado através do jeito que você acha que ele tem que ser. Não existe outro evangelho, não existe outro Cristo, não existe outro Deus. Existe só o Deus que se revelou. Ele se revelou ao longo da história e está na palavra dele. E o que é reconhecido como revelação está na palavra dele. Então entenda uma coisa, evangelho da ética que anda por aí falando de um Jesus que parece muito bom, que parece que se eu me esforçar do jeito que ele quer, eu vou viver essa bondade. Deixa eu te dizer, quando você vive essa ética, você não confessa os teus pecados. É o que estava faltando aqui para Nínive. Conhecer esse Deus para ver o contraste também que existe entre ele e nós. E aí você está diante de um Deus que também é misericordioso e que ele é longânimo, ele é tardio em se irar, e você vai, ao mesmo tempo, abrir teu coração para que ele transforme a sua mente, transforme o teu coração. Se você está num evangelho diferente, num Jesus diferente, num Deus diferente, você não vai abrir a sua vida para que ele transforme você. Tá? Então, primeira coisa, se você está vamos dizer, num pensamento egocêntrico, pecador, malicioso no coração, e você não conhecer esse Deus, você não vai ser transformado. Então você vai viver uma ética externa e vai tentar fazer mudanças, mas vai ser mudanças aparentes na sua alma e no teu jeito, no seu caráter. Mas aquilo que ninguém enxerga, né, as suas compulsões, seus pensamentos maliciosos, a forma como você age escondido, essas coisas não vão mudar, porque nós não temos poder para mudar essas coisas. Quem muda essas coisas é esse Deus. Israel foi condenado, e Judá depois também, né, foi condenado por Deus justamente porque vivia essa religião de até cumprir os rituais com Deus. Rituais, né? Mas de não estar vivendo uma vida de comunhão com ele, porque é para isso que, primeiro, ele nos criou, e segundo, agora falando como igreja, é para isso que ele nos salvou. Exatamente. O caminhar com ele é que faz essa mudança em nós. Gente, olha, eu já vi muito, vamos lá, profetada de quem não lê a palavra de Deus. A gente chama profetada, né? Vai além de só palavras, vai além de ações. O cara que na igreja, nossa, todo mundo tem uma imagem super dele, mas a esposa apanha dele em casa. Os filhos também. Ou ele é um empresário que abusa dos funcionários, ou é um funcionário relapso, né, que não cumpre o seu dever, fofoqueiro. Enfim, o que adianta isso para Deus? Exatamente. Então, quer dizer, as pessoas que estão vivendo essa falsa piedade, essa hipocrisia, gente, só a Bíblia pode mudar a nossa mente. Só a palavra de Deus pode mudar a nossa mente. Então, o Deus zeloso, vingador, longânimo, poderoso, indignado, bom, cuidador, ele quer ser amigo do povo arrependido para que ele possa fazer exatamente essa mudança em nós. Então, ele usa Jonas,
ele usa a gente que está buscando ele, que encontrou ele, na verdade, ele que nos procura primeiro, e ele vai multiplicando a graça dele para modificar a nossa realidade. Então a gente precisa conhecer esse Deus. Eu acho que a abertura de Naum é fantástica por isso, porque ele está dizendo assim, olha, vocês não conhecem Deus. Ninivitas, escutem. Agora vocês vão saber quem é Deus. Do começo ele é uma descrição de Deus. Agora, a partir do versículo 9, aí já não. Aí ele já está se referindo aos ninivitas mesmo, né? Ele já entra na questão de por que vocês tramam contra o Senhor? Sim. Ele os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. Ou seja, eles vão conhecer o lado que ninguém deveria conhecer da ira, né? Mas eles vão conhecer esse Deus irado, poderoso. Eles já foram um instrumento da ira de Deus contra o próprio povo de Deus. Porque eles que derrubaram Israel, e eles não foram nem um pouco a menos, eles foram como eles sempre eram com todas as nações, não é que eles foram assim só com Israel, e a gente percebe lendo Naum que a indignação de Deus é com o que os assírios faziam com todas as pessoas. Então aqui agora, ok, vocês estão tramando contra mim, vocês estão achando que dá? E depois assim, ele diz no versículo 11, Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama o mal com o Senhor? Parece que tinha uma pessoa ali que pode ser o rei, pode ser o próprio rei, né? Que está tão seguro no seu poderio militar, na riqueza do reino e tudo mais, que ele resolve, então agora nós vamos aconselhar, não, esse Deus de Israel. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês que é muito interessante. Porque seria muito difícil, nesse momento, os ninivitas ou os assírios a ouvirem Naum. Porque nos tempos antigos, gente, as batalhas entre as nações não eram só batalhas entre exércitos e nações, eram batalhas entre deuses. Deuses, exatamente. Então, o Deus mais forte aqui é que vai vencer a guerra. Exatamente. É o pensamento das nações. Exatamente. E tem um exemplo disso na Bíblia, lá em 2 Crônicas 32, quando Senaqueribe, que é o imperador assírio, a Assíria, não ele, mas a Assíria já tinha derrotado lá Israel, agora eles estavam invadindo o Judá, já tinham conquistado um monte de cidades de Judá. E o que Ezequias está vendo que esse exército está se aproximando, o que ele fez? Ele reforçou as defesas de Jerusalém, e até hoje, se você for visitar Jerusalém, tem os aquedutos que ele fez, desviando água, porque isso era uma das crises, ele fez celeiros para guardar comida, enfim, ele se precaveu para suportar um sítio longo. E era de um povo gigantesco, os assírios eram numerosos. Isso, e Jerusalém, os achados arqueológicos dessa época mostram que a população de Jerusalém cresceu estupendamente, assim, né? Fez até barulhinho aqui agora. Mas enfim, lá em 2 Crônicas, então Senaqueribe, agora esse imperador assírio, chega, olha como eles são petulantes, gente. Isso aqui é um exemplo que vocês vão ter da petulância deles, que aí depois vocês vão entender o que Naum está falando a respeito dessa petulância, arrogância, orgulho, né? Então lá, 2 Crônicas 32, eu vou ler do 13 ao... Bom, vamos caminhando aqui. Do 10, perdão. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Perdão, deixa eu voltar aqui porque eu li com a entonação errada. Isso aqui é Senaqueribe citando Ezequias. Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor?
É interessante isso, porque ele realmente tinha destruído tudo que era para ser destruído. Sim, porque todos os deuses estrangeiros. Não, e os altares que eram feitos para Deus nos outros montes, porque Deus só tinha dito que era para ter um altar que sim. era aquele lá de Jerusalém, né? Só que Senaqueribe não entendia nada da teologia de Israel, está tentando bancar teólogo. Só que ele está fazendo uma guerra de propaganda, né? Exatamente, exatamente. Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar no templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Olha que essa pergunta dele. Acaso alguns dos deuses dessas nações livrou seu povo das minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então, vocês estão vendo como é uma batalha de deuses? E depois Ezequias toma uma atitude muito bonita. Eles mandam uma carta para Ezequias, assim, falando, rebaixando Deus de Judá, né? Então, rebaixando totalmente Deus. É uma batalha também, ao mesmo tempo, de pensamentos, né? Isso. Então, assim, é uma maneira de você fazer com que o adversário, ele perca a moral. E Exato. aí, ele tá suscetível, ele tá enfraquecido. E ele tá tentando jogar o povo contra o próprio rei, né? Cedam para mim, cedam para mim. Ou seja, ali já mostra que é uma resistência forte da parte do rei de Judá. Sim, porque era um homem de Deus, porque tinha um profeta. Ele era contemporâneo de Isaías, então um pouquinho antes aqui de Naum. Mas isso aqui eu li para vocês só para ilustrar essa ideia que eu falei, que é uma batalha de Deus. Então por que seria difícil os assírios ouvirem Naum agora? Vou ouvir o Deus do cara que entregou o povo dele na minha mão? Não, esse Deus é fraco. Sim, e assim, eles já tinham anos de conquistas, né? E até então ninguém tinha feito um bloqueio. E por isso que Naum começa o livro dele exaltando Deus. As nuvens são o pó dos seus pés. É lindo essa poesia. É lindo. Ele começa exaltando e dizendo, olha, vocês não estão bem na fita com Deus, não. Agora, eu não sei se você quer falar algum ainda comentário do capítulo 1 tem o versículo 11, né? Você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. É esse que eu estava comentando aqui. Né? Não tinha comentário. Ok, então o 14 ainda fala assim, porém contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Ou seja, a ideia é, não vai ter continuidade não. Acabou. Vou destruir, destruído. Ou seja, não levanta mais. Não levanta. E aí no 15 fala isso. Eis que sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Aí já é outra coisa. Quero falar isso, mas o que você ia falar agora? Não, é só essa questão, né, de não haver continuidade. Ver quando Deus está disciplinando o seu povo, ele sempre fala, eu vou castigar, não sei o quê, mas eu vou trazer um remanescente. Ou seja, para o povo de Deus vai haver continuidade. Para os assírios, Deus está dizendo, não vai ter. Não. Aliás, eu esqueci aqui no próprio versículo 14, farei a sua sepultura. Deus está dizendo assim, acabou, e vocês vão estar na sepultura, vocês vão morrer. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão da guerra que aconteceu entre a Babilônia e a Assíria, mas eu queria antes... O capítulo 2 é uma descrição profética, fantástico, né? E no versículo 15... ele já está preparando o povo aqui, o povo de Judá, para ouvir isso. Eis que sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, do que anuncia a paz. E aqui Romanos, né? O apóstolo Paulo escreve lá no Romanos 10:15, que ele usa essa mesma expressão, mas ele está falando dos evangelistas, né? Como é que as pessoas vão se converter se não há quem pregue, né? Então, mas aquele camarada que leva essa boa notícia, quem é esse camarada que leva essa boa notícia? Normalmente é o cara que ele está vindo como mensageiro, trazendo de longe uma informação que ninguém
tem e que tá todo mundo atônito. O que vai acontecer? Qual vai ser a sequência onde eles estão? Eles trazem a mensagem, o exército tá chegando. O exército tá chegando. Ou seja, a situação tá ficando ruim. Agora não. Como é bom os pés desse camarada que vem trazer, né? Ou seja, esses passos de alguém que vai trazer a paz. Vai dizer assim, gente, acabou. Então, Paulo, quando usa essa expressão, ele tá falando assim, acabou. Como é bom você carregar essa mensagem, dizendo assim, a guerra acabou. A paz com Deus está feita. Agora tem paz. Glória a Deus por isso. Então é isso que ele está trazendo. Celebra suas festas. Exatamente. Né? Se prepara para a festa. E vai ser exatamente isso que o Evangelho está comunicando para a gente, que a nossa salvação começa na nossa alma através de Cristo, mas que a eternidade é inaugurada com uma grande festa. Né? Então é exatamente isso. Quando termina a guerra, quando termina tudo que está, né, que tá se tornando uma mazela histórica, então se diz assim, finalmente, vamos celebrar. Chegou a hora de celebrar. Gente, o que vocês pensariam de mim se eu desse detalhes de coisas que vão acontecer, se eu escrevesse uma poesia, tá? Com detalhes, não é só com fatos detalhados de algo que vai acontecer daqui 50 anos, quando eu provavelmente não vou estar mais vivo, né? O que vocês pensariam de mim hoje se isso fosse uma coisa impossível, por exemplo, tá? Sei lá, vai inverter completamente o eixo do poder. Em 50 anos, todas as nações, tanto Estados Unidos, tudo que compõe a OTAN, a Europa, os Estados Unidos, então, enfim, todos esses, inclusive a China vai cair, o poder vai se levantar na África, ou na Ásia, ou aqui na América Latina, nós vamos mandar no mundo. Todo mundo ia olhar para mim e dizer, você tá bem louca, né? Se você dissesse para mim que a China ia dominar, que a Índia até ia dominar... Porque as evidências atuais estão mostrando, isso. É muito difícil acreditar nesse tipo de história que você está trazendo. Porque, exatamente. Por favor. Não, é a vitória dos humildes, né? Agora é a América Latina que está mandando, é a África que está mandando, é a Ásia pobre, vamos falar da Ásia pobre, né? Não vamos nem falar da Ásia rica, né? Que está mandando, todo mundo ia me achar o quê? Maluca. Sim. Né? Ou então aquela pessoa que está querendo ganhar alguma coisa com isso. Agora imagina, porque o que Naum faz aqui, principalmente no capítulo 2 e 3, ele dá detalhes. Ele não só fala como que Nínive vai cair, mas ele dá detalhes no momento em que isso é impensável. Né? É realmente impensável que Nínive possa... De uma maneira muito precisa. Isso, né? Porque depois que a gente vai estudar a história, né, até o que a arqueologia desvenda, é exatamente o que ele falou aqui. Não, é tudo que ele fala aqui nesse capítulo 2. Vamos direto, porque está gerando essa ansiedade. eu vou começar pelo versículo 4, tudo bem? Não, desculpa, antes, então... não, tem que falar então antes. Fala Desde o começo, Nínive. O seu inimigo vem destruí-la. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare suas defesas, reúna suas forças. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra. Os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seu resplendor. Os escudos dos seus guerreiros são vermelhos. Vejam uniformes escarlates dos soldados valentes. Observem seus reluzentes carros de guerra se alinharem enquanto as lanças se agitam. Olha que linda a poesia. Acima dele está descrevendo um exército, né? Bravo. Os implacáveis carros de guerra percorrem as ruas e atravessam velozes as praças, brilham como tochas de fogo e se movem com rapidez. Mas isso é a Síria mesmo, né? É os caras que podem tudo. Gente, eles foram o primeiro exército profissional do mundo, ou seja, foi o primeiro exército organizado. Antes era assim, vai ter batalha no monte tal, reúne todos os fazendeiros, os trabalhadores dos fazendeiros, e eles não iam nem todo mundo com espada, gente. A gente pensa que todo mundo tinha espada antes, né? Não, eles iam com forquilho,
Instrumento de arar a terra, sim, né? de agricultura. Instrumentos de agricultura. Aqui ele está descrevendo, Naum, um exército com couraças, com escudo, com espada, com carro. Ou seja, é poderoso o negócio aqui. Mas teve muita gente na história, para que todos saibam aqui, durante um bom tempo aí, o pensamento liberal, quando ele apareceu entre nós, né, seres humanos, isso nós estamos falando aí do século XIX. Começa antes com o iluminismo. Mas vamos dizer que ele se firma, e aí começa alguns críticos dizendo assim, isso aqui não existe, gente, isso aqui é coisa da história, historinhas da Bíblia. Até Mito, que... né? Oi? Mitos, eles chamavam exatamente, de mitos. Mito. Até que a arqueologia vai lá e encontra tudo. Em 1839. Exatamente. Ela foi descoberta, a Síria. Mas coisas gigantescas. E hoje você vai nos grandes museus do mundo. A gente teve essa oportunidade, né? Alguns museus. Museu Britânico, a gente foi no Louvre, a gente viu isso em Pérgamo, na Alemanha. Gente, fantástico. Você olha para aquilo e diz, uau, o que era a Síria? Os portões da entrada e a representação dos deuses, o palácio, tudo. Você vê até a entrada do palácio, aqueles gigantescas estátuas que representavam meio anjos, touros alados, né? Uma coisa incrível. Aí, Naum tá dizendo assim, prepara essa turma aí. Porque aqui tá até bonito, tá lindo, né? A descrição. Mas o versículo 5 já diz, tudo que você os oficiais são convocados e de tanta pressa saem tropeçando, correndo para os muros a fim de organizar as defesas. Ou seja, o ataque a Nínive veio inesperadamente. Tava tudo lindo a descrição ali, tipo, eles estão preparados para a guerra, mas não. O negócio foi, tá chegando o exército inimigo. Os caras saíram tropeçando e Deus falou, peguei vocês de surpresa. Era tipo assim, que eu queria mesmo que fosse. E aí... Eu passei a partir do 5, né? Os nobres são chamados. Então, é o que eu li aqui. Né? Mas eles tropeçam no caminho. As versões são um pouco diferentes. Ele não percebe que a gente tá lendo a mesma coisa. A mesma coisa, né? Então, eles tropeçam no caminho. E aí, versículo 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Porque houve aqui uma inundação, né? Houve. Eles tinham, tipo, açudes. Não é açudes, como é que é? Represas, né? Represas, isso, exatamente. Eles tinham represas que os próprios ninivitas enchiam e esvaziavam até como uma forma de defesa mesmo, né? Mas eles romperam uma dessas represas e a inundação foi tão grande que aí a água destruiu parte da muralha de Nínive, o que possibilitou a entrada dos exércitos babilônios e medos, né, que eles formaram uma coalizão, né, para atacar, que eram povos dominados pela Síria, mas agora estavam se rebelando contra, né? E além disso, então, essa coalizão dos medo-persas, né, que então romperam lá a represa, invadiram a cidade, queimaram o palácio. Veja que 2 vezes, na realidade, Deus já está falando que Nínive ia ser inundada, porque lá em Naum 1:8 fala, arrasará seu inimigo como uma tremenda inundação. Aqui, de novo, no 2:6, as comportas dos rios foram abertas, né? Palácio destruído. Isso, o palácio foi destruído. Gente, só a região do palácio de Nínive era 20 vezes maior do que Jerusalém. A cidade inteira de Jerusalém cabia 20 vezes dentro do palácio. Da área do palácio. Da área do palácio. Né? Olha só o tamanho Nínive, do palácio. E por isso que fala aqui, os tesouros, o 9, levem, saqueiem a prata, levem o ouro, os tesouros de Nínive não têm fim. Por quê? A sua riqueza é incalculável. Porque ela era uma cidade que cada vez que ela conquistava povos, ela realmente roubava as riquezas desses povos e levava tudo para lá. E aí, assim, realmente a arqueologia conta que, e a arqueologia, como que assim a arqueologia? Não, foi encontrado a tal da crônica babilônica, que é então o relato do ponto de vista dos babilônios, como foi essa destruição de Nínive, e ele fala que a inundação
derrubou, e fala que muito despojo foi levado de Nínive, ou seja, realmente os caras acabaram, arrasaram com a cidade, né? Versículo 10, vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam as forças e o rosto de todos empalidece. Ou seja, o camarada tá sem cor, tá pálido, assustado. Quando com o Assírio ia pensar, ouvir uma profecia dessa e ia se render, eles assim, que absurdo, esse camarada tá viajando na maionese, né? Só que eles não contavam que eles tinham um inimigo poderoso. Porque é interessante, porque essa descrição que antes eu falei ali, que parecia bonita, de todo, né, o paramento do exército ninivita, não sei o quê, quando chega em 2:13, Deus diz, eu sou o seu inimigo. Eis que estou contra você. Incrível, né? Em breve os seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações. Vejam que o que Deus está fazendo aqui não é como vingança pelo que os ninivitas fizeram contra Israel. Na realidade, a crueldade deles com povos. Você nunca mais saqueará nações conquistadas. Jamais se ouvirá novamente a voz dos seus mensageiros. E 3:1, que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, cheia de riquezas tomadas à força e nunca lhe faltam vítimas. Gente, só um detalhe do versículo 13 aqui no capítulo 2, no final, que diz assim, nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. O teu fala embaixadores. Embaixadores, olha que interessante, né? Ou seja, calou, vocês não têm direito mais, vocês vão ser destruídos. Entre as nações vocês não vão ser ninguém. Exatamente, é interessante, né? Eu gostei mais da sua. Depois a gente tem que dar uma olhada no original mesmo, qual que se aproxima mais. Mas, gente, vejam, como o Fábio estava falando, né, nós tivemos a oportunidade de visitar alguns museus, então de ver alguns desses achados arqueológicos, e no museu do Museu Britânico tem as placas que cercavam, que eram as pinturas, digamos assim, que decoravam os corredores que levavam ao Palácio do Rei. Eram pinturas tão meigas. Sim, fofinhas. Né? Sim. Eles gostavam de, assim, no palácio, de mostrar a barbárie e colocar isso em gravuras, assim, em relevo na pedra, para aquilo ficar para gerações. Exatamente. E era pintado assim, era relevo mesmo, né? Gente sendo esquartejada, gente vivo, sendo esfolado vivo. Esfolar quer dizer, tira a pele do cara enquanto ele tá vivo. Acúmulo de cabeças, enquanto eles contam as cabeças. Quantas cabeças. Que eles, né? Gente, tem inclusive um dos imperadores assírios, certa vez ele matou uma quantidade tão grande de gente que ele se gabava de que ele fez na porta da cidade uma pirâmide de cabeças humanas. Pensa no horror. Então eles eram o tipo dos caras que realmente são os valentões, são aqueles bullies que a gente chama, né? Os caras valentões, os bullies, ninguém pode comigo, como Senaqueribe chegou lá contra Ezequias. Se vocês lerem depois lá a continuidade da história, vocês vão ver que Deus realmente derrotou o exército da Assíria sem precisar de uma espada do tribo de Judá ali, né? Se levantar, Deus fez a obra sozinho. O mínimo que eles faziam era quando eles pegavam um soldado inimigo deles, o adversário, era puxar os cabelos e a barba até arrancar todos os fios e quebrar os dentes. Isso era o mínimo, era só o começo. Gente, nós não estamos falando da série Narcos. E olha, a série Narcos conta sobre como narcotraficantes tratavam ali na Colômbia, né? Sim. Era uma coisa assim, no mesmo nível de crueldade. Vejam, gente... Tem um revés aqui, né? Agora vamos lá. Quando fala no versículo 3, né? Esse revés. Então, diz assim, os cavaleiros que esporeiam, né? As espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos. E começou a mudar a história. Massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos.
agora é a vez deles, né? Exato. E o mais incrível é que quando eles descobriram os achados da cidade de Nínive, né, da Síria, quando eles tiveram essas descobertas arqueológicas, houve realmente uma montanha de cadáveres encontrados. Que foi justamente a queda da cidade, que ficaram lá. Deus disse, vocês vão ver uma montanha de cadáveres, e ficou para a história. E o mais interessante, gente, é que, né, dando continuidade aqui, então, ao capítulo 3, é que Nínive, além de ser cruel, ela, por ser né, comandante de boa parte das nações da época, ela influenciava também com seu paganismo, com a sua magia, e a deusa Ishtar, que você falou lá, que era uma deusa da guerra, cruel, sanguinária, era a deusa deles. A gente depois, quando chegar a vez da Babilônia, a gente vai ver que ela também era a deusa da Babilônia. Continua sendo na Babilônia, né? Olha, Deus tinha falado já lá na 1:2:13, eu sou seu inimigo. No 3:5, Deus fala de novo, eu sou o seu inimigo. E não tem contra mim, não tem. O tempo de vocês chegou, vocês se excederam na violência de vocês. E aí Deus cita o caso de Tebas, que foi derrubada pelos assírios e era uma cidade muito forte no Egito. E o Egito era o tipo do reino que todo mundo corria para fazer aliança quando alguém vinha atacar eles. Por quê? Porque o Egito sempre teve um poderio militar forte. Só que, diante dos assírios, o Egito caiu. E o que ele está dizendo aqui, olha, da mesma forma como Tebas caiu, vocês vão cair também. Sim, e um pouquinho antes, no 5 e 6, ele fala que vai expor a Síria, de tal maneira como se fosse uma mulher que antes era, né, ele fala antes que é uma mulher que foi prostituta, foi feiticeira, e que Deus vai levar ela e vai levantar a saia dela para todo mundo ver, expor a vergonha dela. Gente, então só para vocês se entenderem também, a Ishtar, que é a deusa deles aqui, também era conhecida por outros povos como Astarote, tá? Ou seja, se você conhecer um pouquinho da história desses deuses, você vai ficar horrorizado. O que eles faziam, o que eles fazem? Porque eu digo fazem porque as mesmas práticas demoníacas que elas haviam... eram deusas de guerra e fertilidade. Exatamente. Então, que depois era... Sim, que depois, quando o outro império vem, muda-se o nome. Mas seria Vênus, Afrodite, que a gente a princípio parece, é do amor. Ishtar é exatamente Astarote, é a mesma deusa, que tem o seu lado sexo, exato, mas violência. E aí o culto para essas é o quê? É matar gente e enfim, né, prostituição e cultual e tudo mais, enfim. Muito bem. Bom, continuando. Gente, a profecia continua e ela não termina bem, não. Normalmente os livros proféticos, eles terminam com uma palavra de ânimo, né? Quando eles são dirigidos para o povo de Deus. É tipo, eu vou punir, mas vai voltar um restante, eu vou restaurar a sorte de vocês, eu não sei o que. Aqui não tem. Aqui no 19 diz, 3:19, não há cura para sua ferida, ela é mortal. Todos que ouvirem sobre a sua destruição baterão palmas de alegria. É o tal do cara, o valentão, que violentar todo mundo. Caiu. Todo mundo que foi, né, sofreu na mão dessa pessoa, agora bate palma. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com a sua constante crueldade? Por isso eu volto aqui a falar, né, sobre a questão de você conhecer esse Deus. Porque quando você lê uma conclusão da profecia dizendo assim, todos vão bater palmas e não tem, né? Ou seja, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim. Deus estava fazendo justiça por todo mundo. Então justiça acontece. A gente conclui com essa literatura de Naum, essa poesia, é que não tem nenhum povo, não tem nenhum império que passe desapercebido por Deus. E todos caíram. E assim, é interessante ver, gente, que a Síria caiu nessa época, que Nínive caiu. Depois eles tentaram fazer a capital em Arã, lá onde tinha morado
milênios antes, né? Milênios não, né? 1,5 milênio mais ou menos antes tinha morado Abraão. Eles tentaram fazer uma nova capital e aí Nabucodonosor foi lá e derrubou essa nova capital de Nínive e, gente, ela ficou tão destruída que é isso mesmo, ela só foi achada de novo em 1839. As pessoas nem... tanta areia do tempo que voou, que cobriu tudo, toda a riqueza da Assíria, Deus fez, vou enterrar. Ele só desenterrou... Né? Deus permitiu desenterrar, inclusive para comprovar a veracidade da palavra dele. Né? Quando ele dá a palavra, acontece, ponto final. Agora, o desafio, que nós já concluímos aqui, é que você pense um pouco sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E essa deusa, esses deuses, esse comportamento, assim, encerrou ou é visível ainda? Coloca nos comentários, o que você pensa disso aí? E tem a outra questão, gente. Infelizmente, há grupos de cristãos que acham que a gente tem que se armar para se precaver quando há grande perseguição ou grande tribulação, independentemente do teu tipo de escatologia, da tua linha escatológica. A gente tem que se armar para se prevenir. Não, nós não temos que fazer nada disso. Nós não temos que nos armar e nem pensar em rotas de fuga, porque na hora certa Deus vai preservar a sua própria igreja. Agora, o momento do acerto final, esse vai chegar e não tem escape. E eu gostaria de ler uma passagem aqui de um livro que eu fui a tradutora e eu fui a organizadora. Mas eu não sou autora, tá, gente? Sermões de Spurgeon sobre a Segunda Vinda de Cristo, de Publicações Pão Diário. Se for possível, a gente deixa lá o link do livro para vocês também na descrição do vídeo e depois no Spotify também. Aqui, Spurgeon foi um grande pregador, um grande homem de Deus do século XIX. Ele deixou um recado... ele falando sobre a segunda vinda de Cristo. O nome desse sermão que ele está falando aqui é Separação Final. Ele diz assim: naquele dia, quando Cristo voltar, ele julgará as nações. E é isso que a gente precisa entender, as nações. Lembrem-se, não apenas todas as nações existentes, mas todas as nacionalidades que já se foram. Ressuscitarão dos mortos aquelas multidões que pereceram antes do dilúvio e aquelas que foram submersas em suas terríveis ondas. Lá também aparecerão as miríades que seguiram o chamado de Nimrod, as multidões dos filhos de Jafé, que dividiam as ilhas dos gentios, e as hordas que marcharam para a batalha ao comando dos reis da Assíria e da Babilônia. Os mortos do Egito, sem óculos, às vezes atrapalha, né? Os mortos do Egito se levantarão dos seus leitos de especiarias ou da terra com a qual o pó de seu corpo se misturou. Estarão lá os 10 milhares sobre os quais Xerxes pranteou quando se recordou do quão rapidamente todos eles morreram. Os gregos e os persas se levantarão e os romanos igualmente, bem como os hunos, os godos, que pareciam enxames de abelhas das colmeias nórdicas. Todos eles passaram para a terra desconhecida, porém não foram perdidos. Todos responderão aos tambores de convocação do grande dia do Senhor. Então, Naum, ele é um livro que lembra a gente disso, que vai chegar o dia de todas as pessoas que agem com perversidade. E isso traz esperança para nós como povo de Deus, porque quando a gente vê injustiça, a gente se revolta. Mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é com as nossas armas, né? É de Deus. É isso aí. Gente, não se esqueçam, joinha no vídeo. E pode comentar no Spotify por também. Por favor, comente no Spotify, nos ajude a divulgar também, né, para os seus conhecidos. A gente quer, novamente, né, repetindo, que vocês tenham essa afinidade com os textos e que vocês se deliciem lendo a palavra de Deus, conhecendo mais esse Deus e conhecendo mais a palavra dele, né? Então é isso. Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.